Olá, tudo bem? Reinaldo Júnior aqui, pastor, teólogo, educador cristão. Eu estou te convidando para uma jornada comigo sobre como ler a Bíblia livro por livro. A ideia aqui é um panorama geral de cada livro bíblico, para você se situar melhor na sua leitura. Às vezes a gente lê e não entende o que está acontecendo, qual é o contexto desse livro e tal. Então eu quero te ajudar na sua leitura bíblica, tá bom? Não esquece de comentar, curtir, compartilhar, porque assim a gente pode ter uma interação aqui e também você treina o seu algoritmo para receber conteúdos desse tipo. Bora lá? Bom, introdução à Primeira Reis, a continuação da história de Israel a partir do fim do reinado de Davi. Lembra que o reinado de Davi se concentra ali em 2 Samuel. Então, a Primeira Reis já está a partir do fim do reinado de Davi. Abrange cerca de 120 anos, de Salomão até o reinado de Acabe. O foco teológico é a fidelidade de Deus como um critério para liderança, já que estamos falando de líderes, de reis. Bom, como é que é a estrutura desse livro? Do capítulo 1 ao 11 é o reinado de Salomão, ascensão, sabedoria, templo, construção do templo de Jerusalém, lembra? E queda. Bom, do 12 ao 16, a tragédia da divisão do reino. Israel ao norte, Judá ao sul. E do 17 ao 22, a parte final, o ministério do profeta Elias e o seu confronto com Acabe, que foi um péssimo rei. Bom, Salomão, um rei sábio. Salomão sucede Davi como rei, ele era filho de Davi. Ele pede sabedoria a Deus no capítulo 3. Deus lhe dá. Com isso ele torna-se famoso por justiça e por grandeza. Muito rico também. Sua fama também lhe gera muita riqueza. Representa o auge do reino unificado. Ele é mais pacifista, pacificador e usa a sabedoria para esse crescimento do reino. Bom, o Templo de Jerusalém, a construção é detalhada do capítulo 5 ao 7. Lembra que essa ideia do templo começa lá com Davi, mas é concretizada aqui com Salomão. Por isso que se diz o Templo de Salomão. É o templo que Salomão construiu lá em Jerusalém. Foi copiado em São Paulo. Doideira, né? Bom, a dedicatória solene e oração de Salomão no capítulo 8, um capítulo importante. E Deus promete habitar no templo se houver fidelidade. Então, a ideia de Deus inicial não parecia ser de ter um templo. Mas já que ele permitiu que fosse construído, então ele promete habitar nesse templo diante da fidelidade do povo. Bom, queda de Salomão. Salomão se casa com muitas mulheres estrangeiras. Isso era parte também da sua política externa, né? Estabelecer vínculo com outras famílias, com outros povos. Bom, ele é seduzido à idolatria, ele vai para a idolatria e uma perspectiva é que teria sido por conta desses tantos casamentos, dessas tantas mulheres e etc. E Deus anuncia a divisão do reino como um juízo. O reino se divide, se enfraquece e vai sofrer muito. Bom, a divisão do reino. Roboão, filho de Salomão, rejeita o conselho dos anciãos. Ele deixa o conselho dos mais velhos de lado e escuta os mais jovens. Isso é uma tragédia, quase sempre. Jeroboão lidera a revolta das tribos do norte. O reino é dividido entre Judá ao sul, embaixo, e Israel ao norte, em cima. Bom, os reis de Judá, de Israel e de Judá. A avaliação dos reis com base na fidelidade a Deus. Quase todos os reis do norte são maus. Quase sempre a avaliação descrita ali no livro são de reis maus diante dos olhos do Senhor. E no sul, alguns reis seguem ao Senhor. Tem reis maus também, mas tem alguns que seguem a Deus. Um dos bons exemplos é o rei Asa. Bom, o ministério de Elias é um profeta muito importante, é um profeta poderoso em tempos de idolatria.
Ele confronta Acabe e Jezabel. Jezabel é essa figura, esposa de Acabe, ela é uma rainha e é muito perversa, né? O próprio nome Jezabel ficou marcado como um nome de mulher perversa. Bom, milagres, a oração, o fogo no Monte Carmelo, tudo isso no ministério do profeta Elias. E o refúgio para Horebe e uma chamada à renovação ainda de Deus. Tudo isso acontece na vida do ministério do profeta Elias. Bom, quais são os temas teológicos aqui? A fidelidade a Deus determina o sucesso ou o fracasso dos reis. A idolatria e a injustiça provocam juízo divino. Deus levanta profetas com voz de correção e esperança. E o templo não garante a bênção sem obediência. Aqueles que confiavam no templo, ou que confiavam que a cidade onde estava o templo jamais seria destruída, erraram muito, porque o critério da bênção é a obediência. Aplicações para hoje. Um coração dividido conduz ao declínio espiritual. A integridade tem a ver com estar inteiramente entregue a Deus e ao seu propósito. Deus chama líderes à fidelidade e à sabedoria. Salomão começou muito bem, com muita sabedoria, mas não terminou bem. Ele sempre levanta vozes proféticas em tempos de crise. Deus sempre oferece oportunidade, vozes se levantam. Ele usa pessoas para falar ao seu povo. E a verdadeira adoração exige lealdade exclusiva ao Senhor. Deus sempre abominou a idolatria. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Logo tem mais vídeo. Um abraço.